Olá, tudo bem com vocês? Então sejam bem-vindos ao canal Darlene Kids. Durante essa semana, como eu falei para vocês, é uma semana especial da Páscoa e eu quero fazer uma perguntinha. Quando você pensa na palavra Páscoa, o que é que vem na sua mente? Na verdade, muitas pessoas não sabem o que significa, né? Essas pessoas acrescentam algo que não tem nenhum sentido. Acrescenta chocolate, ovos de chocolate, coelhinhos. Mas qual será o verdadeiro sentido da Páscoa? Você quer saber? Fique comigo até o final. A Páscoa é uma festa dos judeus e foi iniciada por ordem direta do Senhor. Tudo aconteceu quando o povo de Deus estava sendo escravos lá no Egito pelo rei perverso, o rei Faraó. Aquelas pessoas estavam sendo escravizadas. Eu imagino que elas sofriam muito, que elas eram açoitadas, que elas eram acorrentadas. E a palavra do Senhor diz que aquelas pessoas clamaram ao Senhor, porque durante 400 anos estava ali sendo escravizado pelo rei Faraó. Então elas clamaram ao Senhor. E eu vou ler aqui diretamente da palavra de Deus como foi, né? Como foi que elas clamaram? O que diz aqui a palavra de Deus? Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram. Clamaram quer dizer, pediram socorro ao Senhor e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, atentou para a sua condição. Deus ouviu o gemido, Deus ouviu o seu povo que estava ali sofrendo. E quando disse que Deus atentou, quer dizer que Deus amava o seu povo. E sabe, crianças, Ele também te ama muito. A Bíblia diz, porque Deus amou ao mundo. Se você está no mundo, então Deus te ama, Deus que te criou, o Deus vivo e verdadeiro, que ama cada um de nós, está preparando um lindo lugar para os seus filhos lá no céu. O céu é um lugar lindo, maravilhoso. A Bíblia fala que as ruas são de ouro, lá é um lugar perfeito. Tem tantas coisas que nos fazem chorar, não é verdade? Mas lá no céu não há tristeza. Lá é um lugar perfeito, como perfeito é o nosso Deus. E Deus, sendo tão santo, tão perfeito, te ama, amava o seu povo também. Por isso, atentou para a sua condição. Então, o que foi que Deus fez? Deus escolheu um homem chamado Moisés. E Deus disse para Moisés ir lá no Egito, libertar o seu povo. No início, ele ficou com medo, não queria ir. Mas Deus disse que iria, né? Que Deus iria usar a sua vida. Então ele foi e quando chegou lá, ele foi conversar com o rei perverso, o rei Faraó. Ele disse que não ia deixar o povo sair lá do Egito. Olha só o que foi que ele disse. Ele foi muito orgulhoso, arrogante. Ele disse o seguinte: quem é o Senhor para que ele ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel, o povo de Deus. Ele disse, quem é o Senhor? Aquele rei era um rei perverso e pecador. Ele era pecador, assim como eu e você somos pecadores. Na verdade, já nascemos com o desejo de fazer coisas que não agradam a Deus. Todas as coisas erradas que eu faço, que eu digo, que eu penso, isso é pecado contra Deus. A palavra do Senhor diz, né? Porque o salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é ficar-se longe de Deus para sempre. Então, quando você mente, quando você diz palavras feias, quando você desobedece o papai e a mamãe, quando você sai batendo a porta, correndo, gritando, isso é pecado contra Deus. Eu e você já nascemos com esse desejo de pecar. É muito sério. E sabe, nós somos pecadores, assim como aquele rei perverso. E ele disse que não ia deixar o seu povo ir. Então Deus mandou 10 pragas. Praga significa maldição, porque ele não quis deixar o seu povo sair. E a primeira maldição, a primeira
praga foi que Deus transformou as águas lá em sangue e cheirava mal. Não dava para tomar banho, não dava para lavar louça, não dava para beber. Mas onde o povo de Deus estava, Deus protegeu o povo. Depois a segunda praga foi rãs. Havia rãs em tudo quanto era parte, nas panelas, nos quartos, em todo canto. A terceira praga foi piolhos, muitos e muitos piolhos. Se um só piolho causa grande problema na nossa cabeça, imagine milhares de piolhos, não é verdade? Havia até nos animais também. E depois Deus mandou moscas, muitas moscas. Nojento, não é? Moscas, havia milhares na cozinha, nas panelas, em tudo quanto era canto. E ele não deixou o povo ir. Então Deus mandou peste nos animais. Muitos animais morreram. Esta foi a quinta praga. A sexta foi, então, úlceras, ou seja, tumores. Havia tumor em toda parte do corpo, nos animais também. E a sétima praga, então, foi chuva de pedras. Então, aqueles que não acreditaram e deixaram os animais lá no campo, eles morreram por conta da chuva de pedras. A oitava praga foi gafanhotos. Muitos gafanhotos que comeram o restante da plantação que havia ficado. A nona praga, então, foi escuridão. Durante 3 dias, eles não podiam sair. Eles ficaram sentados no mesmo local. Era tão forte, era como se eles conseguissem pegar aquela escuridão. E outra coisa, a 10ª praga foi terrível, porque foi a morte dos primogênitos, ou seja, do filho mais velho. E sabe, Deus instruiu a Moisés o que ele deveria fazer para que a 10ª praga não atingisse também. Nenhuma praga estava atingindo ali o povo de Deus. Mas olha, a Bíblia diz que não havia nenhuma casa ali dos egípcios que não havia choro. Todos perderam alguém, até o filho de Faraó. Mas Deus deu a instrução para Moisés. Deus disse que cada família deveria pegar um cordeiro sem defeito, macho, de 1 ano. Não podia ter mancha, não podia ter a patinha quebrada, tinha que ser perfeito. Tinha que matar um cordeirinho, pegar o sangue do cordeiro, colocar nos umbrais das portas, certo? E aí, quando o anjo naquela noite passasse, a casa que tivesse sangue, o anjo ia passar por cima, porque Páscoa significa passar por cima. Mas sabe, aquele sangue tinha um significado especial. Aquele sangue estava dizendo que Jesus, que é o nosso cordeiro perfeito, iria morrer na cruz pelos nossos pecados, queria ser morto, castigado no meu e no seu lugar. Na verdade, ele derramou todo o seu sangue. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Jesus foi açoitado, ele foi maltratado, zombado, colocaram uma coroa de espinho, e quando então chegaram lá no Monte do Calvário, então Jesus foi crucificado no meu e no seu lugar. E depois que o Senhor Jesus morreu, colocaram o Senhor Jesus numa caverna, mas ele não ficou ali para sempre, não. Ao 3º dia, ele ressuscitou. Jesus está vivo. Jesus venceu a morte. E hoje nós não precisamos mais matar um cordeiro, porque Jesus é o nosso cordeiro, como a Bíblia diz, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Ele foi o último cordeiro, o único que poderia morrer na cruz pelos nossos pecados. Jesus venceu a morte. Nós comemoramos agora a Páscoa, lembrando da morte e ressurreição de Jesus. Então, aquele sangue tinha um significado especial. Era o sangue lembrando o Cordeiro de Deus, o prometido que um dia ia morrer na cruz pelos nossos pecados. Então, naquela noite, o povo fez exatamente como Moisés tinha dito, como Deus tinha falado para Moisés. Então, Moisés deu as instruções. E naquela noite, então, Deus libertou o seu povo lá
do Egito. As pessoas não estavam mais sendo escravos lá daquele rei perverso. Então, daquele dia em diante, eles passaram a comemorar a Páscoa. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. Só Deus poderia fazer isso, libertar o seu povo daquele rei perverso. Então agora o povo estava livre. Sabe, criança? O Senhor libertou o povo da escravidão do perverso rei. E hoje Ele quer libertar você da escravidão do pecado. Porque nós somos pecadores, você viu. Mas será que Deus já libertou você do seu pecado? Você já pediu perdão? Quando o Senhor Jesus estava aqui na terra, Ele celebrou a Páscoa, a última Páscoa, né? Ele estava aqui na terra com seus discípulos e depois Ele foi para o monte, Ele foi crucificado, traído e Ele morreu por mim e por você. E Ele está vivo, como eu já falei, está lá no céu. Lembrando agora que Jesus é o nosso Cordeiro que deu a vida por mim e por você. E Ele pode libertar você da escravidão do pecado. Criança, você que já tem Jesus como Senhor e Salvador, eu quero desafiar você a contar para os seus amigos o verdadeiro sentido da Páscoa, né? Então, conte para os seus amigos que Jesus é o Cordeiro perfeito de Deus. E você, criança que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, a palavra do Senhor diz: crê no Senhor Jesus e será salvo. Você quer receber a Jesus? Fale com Jesus, tá certo? Então, essa é a verdadeira história, o verdadeiro sentido da Páscoa. Eu desejo que você tenha um ótimo final de semana, certo? Feliz Páscoa para você. E não esquece de contar para os seus amigos, tá? O verdadeiro sentido da Páscoa. E se você quiser escrever para a tia Darlene, escreva aqui então, darlenekids@gmail.com. E antes de encerrar, eu quero mandar um beijo bem especial para a Joana, um beijo especial para a Lana, um beijo especial para a Maia e também para a Ana Alicia e o Abner, que estão lá no Canadá. Então, um beijo para todos vocês. E eu quero mandar um beijo também para Maria Eduarda, que está aqui comigo. Ela está ouvindo essa história aqui, esse privilégio. Ela está me ajudando aqui. Então, Deus abençoe e até a próxima semana que nós vamos voltar com a história do livro de Gênesis, tá bom? Deus te abençoe.